Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, provai os macedos, provai os caios, provai os que estão falando, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas, e vocês vejam, como João está se referindo a gente de carne e osso, a espíritos humanos, porque logo a seguir ele fala de falso profeta, como ilustração dos espíritos humanos que não estão ensinando a verdade do Evangelho, que saíram pelo mundo afora, estão por aí. Nisto, discernis, reconheceis o Espírito de Deus em um ser humano ensinando o Evangelho. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que o Evangelho é o centro, Jesus Cristo em carne, a linguagem de João para dizer que Deus estava em Cristo e que o Evangelho é o caminho de Deus. Cristo encarnado é o caminho, a verdade e a vida, é o Evangelho. Todo espírito que confessa Cristo em Deus e Deus em Cristo, e confessa o Evangelho como caminho de Deus para o homem, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus como sendo Deus encarnado, ensinando-nos o Evangelho da vida de Deus para nós, que é amor, misericórdia, justiça, graça, bondade, serviço, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Você tem vencido os falsos profetas na sua vida? Como é que a gente vence o falso profeta? É não seguindo o seu engano. Por nenhum momento. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Os falsos profetas são do mundo, eles procedem do mundo. O negócio deles é Mercedes, é relógio, é anel, é hotel, é dinheiro, é grana, é poder, é prédio, é construção, é templo, é jatinho, é avião, Jesus, é televisão, é estação, é concorrência. Eles procedem do mundo. Por essa razão, até os jejuns deles falam do mundo. E por isso o mundo os ouve. Porque quanto mais você é pró-mundo, mais gente adere. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, e só aquele que conhece a Deus, nos ouve e nos entende. Porque quem não conhece a Deus não nos ouve, e quando nos ouve não nos entende. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, pela posição que o indivíduo assume em relação ao Evangelho. Se você é de Deus, o Evangelho é seu prazer e não tem discussão. Você dá razão a Jesus no Evangelho e dá razão ao Evangelho em Jesus em tudo que você faz. Ele é a sua pedra da esquina. É simples assim. Agora, quando não é o caso, aí, meu querido, você entra naquele estado de discussão com a palavra, com a verdade. Você não reconhece o Evangelho como prática para a sua vida e você faz os seus próprios arranjos. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, não acolhe o Evangelho. Vai até usar o nome Jesus, nada de novo nisso. Jesus mesmo disse, olha, não fiquem impressionados com quem fica falando Senhor, Senhor, Senhor Jesus. Em Lucas 13 ele diz, daqueles que dirão naquele dia, tu ensinavas nas nossas ruas, visitavas as nossas casas. E eu direi a eles, eu nunca conheci vocês. Nunca. Não procedem de mim.
Porque não conhecem o espírito da verdade no Evangelho. Não vivem a simplicidade do amor de Deus. Por isso estão seguindo o espírito do anticristo, que é o espírito do mundo, e não procedem de Deus. A pergunta é: você tem vencido os falsos profetas? Você tem vencido os falsos profetas? Só me responda isso. Você tem vencido os falsos profetas e as falsas profecias? Me parece que não. A maioria não tem. Eu vejo isso pelo modo como ficam panicados os medos. Os medos são muito intensos. E as doenças do medo que elas absorvem. Ontem eu estava lidando de manhã aqui cedo com uma moça aqui de Goiânia, moça bonita, jovem, 20 aninhos, casada com um rapaz de 22, totalmente adoecida de medo, de pânico do diabo. Entrou numa de que ela vai incorporar a qualquer momento. Ela nasceu na igreja Assembleia de Deus. Meu Deus. É tanto diabo, 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 e ela é bonita. Ela deve se sentir bonitinha, legal, gostosa, deve ter emoções femininas nela. Tudo isso é reprimido como coisa diabólica. E aí, quanto mais a humanidade dela aparece com naturalidade, mais ela reprime o que nela é humanidade natural como coisa diabólica, mais correndo o risco de a qualquer momento ficar possessa ela se torna psicologicamente para ela mesma. Então a síndrome do pânico dela acabou se tornando essa, um medo enorme de ficar possessa a qualquer momento. Pelo fato de ser bela. De ser bela, bonita, gostosa. Nem ela diz isso ainda, mas eu aqui ouvindo assim a história, falei, quando ela chegar aqui, ela vem que eu vou atendê-la com o marido, coitadinha, ela fica pensando as piores coisas do mundo sobre ela, e que ela também pode se tornar uma assassina, sair matando todo mundo a qualquer momento. Porque afinal de contas ela é perversa. Então, isso é tão acentuado que você vê como as pessoas não têm vencido os falsos profetas. Quem quer que fique com medo de qualquer coisa foi derrotado pelo falso profeta. Não é? Óbvio. Óbvio. Tem medo de quê? De maldição? Dançou. Foi derrotado pelo falso profeta. Dançou. Tem medo do quê? Fica dizendo, Caio, eu posso isso? Perdeu. Derrotado pelo falso profeta. Perdeu. Não lê a palavra em nada. Porque diz, eu não vou entender. Foi derrotado pelo falso profeta. Claro que você vai entender. Eles é que não querem que você compreenda nada. Você vira essa ameba de indecisões sem nenhuma vitória em Cristo, pessoal. Nenhuma. A não ser que consiga comprar um carro zero. A não ser, eu acho que Deus está começando a me abençoar agora. Aí ficou sócio do falso profeta. Aí virou achou que... companheiro de caminhada, correndo assim para aquela cenourinha de grana, indo na direção da sepultura. Lá. Sócio de jornada. Compartilhando gravetos. Foi vencido pelo falso profeta. Então. Vencido pelo falso profeta. Passa a vida assim, tá pensando nisso, hein? Não pode mais se recuperar. Eu devo dar o dízimo ou não? Posso dividir meu dízimo ou eu tenho que dar só no gasofilácio do falso profeta? Ai, Jesus. Foi vencido pelo falso profeta. Eu só ouço perguntas de gente cativa pelos falsos profetas, seguindo e aplaudindo, tendo medo de reconhecer que o falso profeta é um falso profeta. Medo de ir para o inferno, porque o falso profeta, quem sabe o falso profeta é um ungido do Senhor. Só ele que pode decidir quem é o falso Meu profeta. Deus, o ungido do Senhor é todo ser humano, vivendo em bondade, verdade e justiça ou em fraqueza total. Esses são os grandes ungidos do Senhor. Os demais são só as vacas sagradas da religião. Não passam disso. Sim. Hoje eu estava ali dando uma pré-entrevista para uma entrevista que eu darei amanhã,
E a pessoa que estava preparando essa pré-entrevista me perguntou lá algumas coisas. Eu falei, olha, querido, uma coisa que você tem que saber para você entender logo o fim dessa história é que você está conversando com uma pessoa que, do ponto de vista terráqueo, tem que ser entendida sob o prisma da anarquia total. Você falou assim? Eu não sou um anarquista, mas eu só posso ser visto nesse mundo como um deles. Porque qualquer indivíduo que diga que existe um só Senhor e que ele está sob uma única obediência e que ele só serve na consciência dele a essa consciência superior, relativizou tudo mais. Então, quem diz a um só Deus se tornou ateu do resto. Não há mais divindades, não há mais ídolos. Quem diz a um só Senhor desmontou todos os estados. Todas as formas de governo estão relativizadas. Quem diz, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, não se dobra nada mais. Ora, o que é a verdadeira anarquia do ponto de vista humano, se não é essa ausência total de qualquer poder humano sobre a consciência do indivíduo? Eu sou esse cara. Todos os outros que eu vejo aí sendo anarquistas estão debaixo de um monte de outros poderes. Eu sou anarquista se continuar com dinheiro no bolso, eu sou não sei o que se eu continuar assim, se eu continuar... Tem sempre um si, mas você só entra na anarquia que não cria desordem, nem vandalismo, quando você se coloca debaixo do único poder e da única autoridade. O resto é relativo. Aí eles não vão me entender nunca. Porque horas eu concordo com uma coisa que a esquerda está propondo, eu digo, tá certo. Aí eles vão dizer, o Caio é da esquerda. Não sou, nunca serei. Só que aquela proposta tópica está certa. Às vezes é a direita que faz uma proposta tópica nessa questão, nesse ponto, está certo. Aí o cara diz, o Caio foi para a direita. Aí eles ficam querendo posicionar você dentro dos esquemas e dos containers nos quais você não vai caber, e ninguém que ande somente sob o Evangelho caberá. Então não cabe, você se torna indecifrável para esses padrões. Porque a lealdade da sua vida é uma só, e é ao Senhor Jesus, implica no seu ateísmo total em relação a todas as outras formas de divindades, de poderes, de sagrados. Eu falei, e a minha situação é tão mais séria, porque eu não tenho nem heróis, minha querida. Eu não tenho heróis, eu sou um cara sem heróis. Se aparecer o anjo Gabriel para mim e disser, Caio, pode ter certeza, eu vou dizer, fala, irmão. Não tem esse negócio de beijar a mão, me ajoelhar. Ai, meu Deus, deixa eu marcar o lugar do anjo. Foi aqui que ele me apareceu. Onde ele me apareceu não me interessa, foi só um irmão. Eu não fico pensando onde foi que eu encontrei com o Tonho a última vez. E o Tonho é uma criatura, e Gabriel também, são só criaturas. Recadeiros, levando mensagens, são só mídias. Eu não tenho heróis, anjo não é meu herói, arcanjo, nem poder, nem trono. Há um só Senhor, há um só Deus, há um só Cristo. O resto é relativo. E é isso que é insuportável. E é só assim que a gente vence os falsos profetas. Enquanto você não tem esse espigão único, você será, eventualmente, marionetado pelas múltiplas faces dos muitos falsos profetas que andam pelo mundo afora. E ela não sabe. Como ficar livre da procrastinação e ansiedade, Caio? Depois que fiquei 11 anos na religiosidade, fiquei pior. O profeta falso derrotou. Claro. Agora, olha que interessante, a pessoa é ansiosa e procrastina tudo porque não sabe o que fazer. Olha que interessante, porque o ansioso gosta de fazer tudo, mas ele procrastina porque está refém. Olha que interessante. Mas também tem um vício na ansiedade que só funciona se você não fizer nada, se você procrastinar. Porque quando você se vicia na ansiedade, você não faz aquilo pelo que você anseia. Porque senão você resolve a ansiedade. Então é melhor não fazer nada, que é para continuar sempre ansioso.
A ansiedade é uma droga, ela produz determinadas químicas orgânicas altamente viciantes. De modo que a maioria das pessoas que dizem que odeiam a ansiedade precisam continuar ansiosas para terem a sua dose de angústia diária e não serem curadas. Querido, nós somos mais auto-enganados e mais enganosos do que a gente consegue conceber que o sejamos. E aí, Braulinho, leia a carta. Procurei a religião para ficar livre. 11 anos ela cresceu no 11 anos na religiosidade, fiquei pior. Piorou, Muito insegura. Muito, totalmente. Procurei a religião para ficar livre de traumas de infância, abusos, casamento fracassado e acabei piorando. Hoje estou com 40 anos, estou insegura. E muitas vezes me pego imobilizado diante da vida. Quero muito melhorar, sabe, Caio? Amo a vida. Tem mais ou menos um mês que eu estou ouvindo aqui o Papo de Graça. Bacana. Mas eu preciso de mais um conselho seu. Me ajude, Caio. O que eu faço? Querida, olha só. Graças a Deus você está aqui. Infelizmente é há pouco tempo, mas já é o primeiro passo, um mês caminhando. Não precisa fazer muita coisa não, você só vai ouvir, você vai entender, você vai compreender. Sem mistério. Não é com um passe de mágica, é num processo de apropriação de consciência e fé. E fé e descanso. Para agilizar esse processo, eu quero que você vá ao caiofabio.net, tem lá um campinho chamado pesquisa, escreva a palavra ansiedade. É o meu site. Lá você tem milhares de temas. Ansiedade. Leia tudo que você encontrar sobre ansiedade, sobre o ansioso. E leia tudo que você encontrar sobre a palavra descanso. Anote. Ansiedade, descanso, confiança. Outra palavra que eu quero que você procure por ela lá. E a última é a palavra percepção. Sob essas pesquisas você vai encontrar textos que vão ser de uma utilidade enorme para ajudar você a compreender o mecanismo do seu vício na própria ansiedade. Porque, como eu disse há pouco, a palavra-chave aí, além de ansiedade, é a palavra imobilidade, que você usou mais de uma vez, né? Não consigo agir, me sinto imobilizada, não tenho a iniciativa, porque paradoxalmente a ansiedade não é produtiva. A ansiedade é contraditoriamente desmobilizante. O indivíduo ansioso, em geral, é aquele que pouco produz, porque o produtivo não tem tanta chance de ficar ansioso, porque ele faz. Ele faz. Esse é o paradoxo. É que quanto menos você faz, mais ansioso você fica. E quanto mais ansioso você fica, menos você fará. E, portanto, mais ansioso se tornará por tudo aquilo que você, pela ansiedade, imagina que deveria fazer e não faz. E, portanto, a ansiedade apenas agenda e pauta você com mais débitos que não serão cumpridos. Porque a própria ansiedade, contraditoriamente, desmobiliza o indivíduo de qualquer forma de energia para realizar aquilo em razão do que ele supostamente está ansioso. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. A segunda é que, na realidade, praticamente todas as nossas ansiedades são ditadas por terceiros. Como você aqui elencou uma quantidade de coisas que levaram você para a religião, não é? Homem, afeto, abuso, marido, né? Casamento fracassado, trauma de infância. Traumas de infância, são outras agendas que colocam o indivíduo ali para resolver aquelas coisas daquele modo. E cada vez mais se cobra de nós solução para determinadas coisas. Por exemplo, uma mulher no passado sofria menos em relação a determinadas situações vinculadas a casamentos que tinham acabado mesmo,
do que algumas mulheres hoje. Porque antigamente, quando um casamento acabava, a maioria das mulheres imaginava o seguinte: a minha primeira, única e última chance acabaram aqui, então deixa eu ficar quieta. E não vou mais ter ansiedade com isso, porque não era dado na sociedade anterior à mulher o direito de muitos experimentos. Então, a primeira ansiedade que estava eliminada era do e agora o que eu vou fazer, qual é o próximo homem que virá na minha vida. Estava mais ou menos liquidado. A pessoa ia tratar de outros níveis de ansiedade, se fosse o caso da sobrevivência ou de qualquer outra coisa, mas não nesse nível. Igual o cavalo. Quando você tem que tratar do saco do cavalo, você tem que amarrar as 4 patas dele, mas enquanto ele vê que tem uma folga na corda, ele está debatendo. Quando a corda prende ele e ele vê que não mais o que fazer, aí ele relaxa. Aí você trata dele e fica relaxado. Quando atingiu aquele ponto de estrangulamento total, né? A pessoa relaxa e goza. Não tem mais ansiedade de nada, tá tudo bem. Acabou, eu morri, então deixa eu relaxar. Não tem mais nada a fazer, me sobra descansar. Então, o que Jesus recomenda em Mateus 6 sobre a ansiedade é: assuma a falência. Assuma a falência. Assuma a impotência. Assuma a transcendência da solução e descanse. É verdade. Porque o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais. Então, ao invés de você aceitar o agendamento externo de ansiedades na sua vida, a pauta que vem de terceiros, tipo, o novo marido que eu tenho que conseguir, o novo emprego, o novo posto, aparições, fama, celebridade local, que todo mundo quer ser uma celebridade local, para o seu grupo, para a sua tribo, para a sua patota. São 1000 ansiedades que são postas o tempo todo como objetivos existenciais para as pessoas. E elas aceitam. E vivem para alcançar aquilo, dizendo: eu estou morrendo porque eu não atingi, pelo não atingimento das minhas metas pessoais. E você diz: que metas? Da demanda alheia, mas escuta, quem foi que impôs isso? Desde quando isso é condição sine qua non para ser humano, para ser feliz, para ser gente, para qualquer coisa? Desde quando? 98% das ansiedades são essas imposições, às quais Jesus diz: decrete falência delas na sua vida. Seu desinteresse, viva sabendo que o Pai Celeste sabe o que é necessário. Acolha a graça de Deus no necessário e vá fazendo aquilo que, com sabedoria, não aflita, não neurótica, não angustiada, você pode realizar como bem natural, no exercício simples do fazer, do construir, das suas mãos, da sua existência. Algumas ansiedades me fez sofrer demais, Caio. Demais da conta, mas você não tem noção. E a maioria são idiotas. Não todas elas em função do que os outros poderiam estar pensando da minha falência, meu irmão. Olha que coisa triste. Minha falência, assim, usando o termo que você falou, né? Das minhas impossibilidades. É horrível isso que essa senhora está passando. E é tudo nada. Nada. É tudo nada. Então descanse. Pare de ficar se cobrando qualquer coisa. Vá lá, leia primeiro, porque é no seu descanso que você vai alcançar a produtividade. A ansiedade não é criativa, a ansiedade é imobilizante. O que é altamente criativo é o descanso. No verdadeiro descanso, a gente começa a produzir com inteligências descomprometidas, inteligências que não estão agrilhoadas, que não estão presas ao poste da ansiedade, aos temas ditados, aos temas de ansiedade ditados sobre nós por terceiros, ou pelo nosso engano fantasioso de atingimentos, de vitórias pessoais. Vitória pessoal, querido, é paz. Vitória pessoal é serenidade. Vitória pessoal não é atingimentos exteriores de nada, é o alcance de serenidades no coração.
Isso é que é vitória, isso é que é sucesso. Sucesso é paz, é descanso, é serenidade interior. Isso é sucesso, isso é prosperidade. Vá lá no caifab.net, procure aquelas palavras, sirva-se delas, vamos continuar andando juntos, você vai ficar completamente sarada, vai experimentar apenas as ansiedades naturais que o nosso engano mental, cerebral e psicológico faz se tornar recorrente de vez em quando, mas com um entendimento superior a gente vai matando. Vai dizendo, não, que é isso? Te conheço de muitos outros carnavais, não dou espaço para fazeres apoteoses de ansiedade no palco da minha alma, jamais. E aí você vai se resolvendo com tranquilidade no Evangelho. Tá bom, querida? Mas fique firme aí. Duvido que daqui a um ano você esteja a mesma pessoa. Duvido. Porque 6 meses você já vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, onde estão aquelas muitas ansiedades? Você já não as encontrará com a graça de Deus. Tá bom? Vamos juntos? E Caio, eu identifiquei algo nisso que ela escreveu, não sei se eu identifiquei certo, mas me deu a impressão de que ela acostumou a andar sob conselhamento o tempo todo. É aquele pastor que não apenas prega o que quer pregar, mas domina a pessoa nos passos cotidianos. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, tudo tem que ligar, pedir permissão, está certo conforme a palavra. Me deu a impressão de uma pessoa que aprendeu a viver o tempo todo sob conselhos alheios e não sabe mais tomar uma decisão, as decisões que precisa sem esses conselhos. Frequentemente o padrão da religião condiciona a mente das pessoas para ficarem exatamente com essas bitolas da indefinição, da imobilidade, da incapacidade de tomar as próprias decisões. As próprias decisões ou de descansar quanto a não ter que tomar decisão nenhuma sobre isso agora, ou sobre nada, ou sobre muita coisa, como Jesus disse, pouco é necessário, é mesmo. Ou mesmo uma só coisa. Então, nós vivemos uma quantidade enorme de preocupações vinculadas a imposições do mercado, do anticristo que está no meio de nós, da antivida reinante no planeta, nesse mundo que jaz no maligno, que jaz no espírito do anticristo, da antivida. Então nós tomamos decisões e servimos a obrigações impostas por esses imperadores da perversidade. E a gente fica vivendo para cumprir aqueles atingimentos. Quando Jesus diz, olha, relaxa, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria aqui escolheu a boa parte, aquilo que não perece. Quem quer que eleja essa prioridade, terá as outras como acompanhantes da vida, mas não mais como os sentidos e as significações do existir.